Bom dia, oitavo ano do Colégio Cosmorama, tudo bem por aí? Galera, o professor Márcio tá morrendo de saudade de vocês, se cuidem. Olha só, nós, professores da escola, resolvemos gravar videoaulas para vocês só para nós repassarmos os pontos mais importantes das aulas que tivemos até agora, beleza? Vocês lembram de todos esses tópicos aqui? A tia Dayana já enviou, a tia Ivana já enviou para vocês aí, para os pais de vocês, para os responsáveis de vocês, todos esses tópicos, mas eu resolvi colocar eles aqui na nossa videoaula para que vocês possam relembrar, para quem não recebeu, para quem não conseguiu abrir aquela imagem. E aí, galera, nós já vamos começar falando da bipolaridade mundial. Lembram que depois da Segunda Guerra Mundial, o mundo ficou meio bagunçado, sem ter um rumo, e aí duas potências, então vocês podem ver aqui que bi está sublinhado, bipolaridade mundial. Lembrem-se que bi são duas potências, são duas coisas acontecendo. Então, bípede, nós seres humanos somos bípedes, porque temos dois pés. Ok? Então, bipolaridade mundial, o nome já está dizendo, são dois polos, são duas polaridades tomando conta do mundo. O que isso quer dizer em geopolítica, em geografia? Dois polos querem comandar o mundo. Um polo era os Estados Unidos, do lado de cá, no Ocidente, e o outro polo era a União Soviética. Esses dois polos, eles tentavam, essas duas ideias, essas duas ideologias, esses dois países, essas duas potências militares, tentavam comandar o mundo, colocar as ideias deles no mundo inteiro. Então, ficavam alguns países indo para o lado dos Estados Unidos, alguns países indo para o lado da União Soviética. E isso, galera, começou a gerar uma confusão muito grande no mundo. Lembra? Isso foi depois da Segunda Guerra Mundial. Não precisamos gravar aquelas datas. Não se prendam a datas. Em geografia, é importante você saber o que isso gerou. A bipolaridade mundial gerou o que nós sempre conversamos e vamos conversar até o fim da nossa vida. Nós vamos conversar sobre a Guerra Fria, a bipolaridade mundial, aquela guerra que não foi uma guerra de tiro, de bomba, de canhões, tiveram pequenos conflitos, mas não virou uma guerra. Era uma guerra de ideias, de ideologias, onde a ideia dos Estados Unidos e a ideia da União Soviética, a URSS e os EUA, eles dois estavam guerreando, era uma guerra fria, para colocar a ideia daqui e a ideia daqui no mundo inteiro. Quem ganhou isso aí, galera? Quem foi o país, a potência, a grande potência mundial que ganhou a Guerra Fria? Foram os Estados Unidos. Qual era a ideia dos Estados Unidos que eles queriam e conseguiram implantar no mundo inteiro? A ideia capitalista, ou seja, quem ganha essa guerra é o capitalismo. E aí nós vamos falar, galera, de uma coisa muito importante, de uma estratégia muito importante que os Estados Unidos tiveram naquela época. Lembrem que a gente começou falando disso aí com o fim da Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial, ela aconteceu em vários pontos do mundo, principalmente na Europa. A Europa estava totalmente destruída. Você consegue imaginar como é que é uma guerra mundial? Como é que é soldados mortos, canhões virados de cabeça para baixo por causa de muito tiro, muita bomba, muita coisa ruim, muita morte, muito sangue acontecendo no mundo inteiro? Isso é uma guerra. A Segunda Guerra Mundial destruiu os prédios, as empresas, as fábricas na Europa, tudo estava muito destruído. Na Europa, na Ásia, estava tudo muito destruído. O que os Estados Unidos fizeram? Pera aí, vamos criar um plano. O senhor chamado Marshall criou o plano de emprestar dinheiro, de reconstruir os países da Europa. Foi uma grande sacada, uma sacada mega inteligente dos Estados Unidos. Criaram o plano Marshall, que era para quê? Para reconstruir os países destruídos pela Segunda Guerra. Então, esse plano Marshall, como nós estudamos, como a gente sabe, ele foi super importante para a hegemonia dos Estados Unidos naquele momento, para o capitalismo poder se espalhar mundo afora. O que os Estados Unidos fizeram? Manda as nossas empresas daqui, dos Estados Unidos, para a Europa, para o Japão, para todos os lugares do mundo, começa a mandar as nossas empresas e a gente não quer nada em troca, a gente só quer
que vocês recebam as nossas empresas aí, junto com vocês. Então não precisa me pagar de volta. Eu vou cobrar de vocês que as minhas empresas, que vocês consumam os produtos das minhas empresas aí. Que vocês empreguem as pessoas do seu país nas minhas empresas. Isso, galera, foi uma grande sacada dos Estados Unidos e é chamada como Plano Marshall. Nesse momento, estava se espalhando o que a gente conhece hoje em dia como capitalismo, que é um sistema financeiro e econômico que comanda as nossas vidas, manipula as nossas vidas de certa forma, ok? Com isso tudo, é gerada uma nova ordem mundial. Lembram da nova ordem mundial? Os países da Europa já recém-construídos, já reconstruídos novamente, eles começaram a pensar, peraí, os Estados Unidos estão mandando no mundo inteiro, as empresas dos Estados Unidos, vamos dar alguns exemplos aí, galera, de empresas transnacionais dos Estados Unidos? McDonald's, Coca-Cola, essas são empresas que começaram a tomar conta do mundo inteiro. Então, as pessoas lá dos países ricos da Europa, que já estavam reconstruídos, começaram a também ir para outros países, viraram transnacionais. E isso coloca esses países de volta na briga pelo comando do mundo. E isso cria o que em geografia, o que em geopolítica nós chamamos de nova ordem mundial. E isso vai levar o mundo a se equilibrar. Até então era Estados Unidos e União Soviética, depois da Segunda Guerra, esses dois países que comandavam o mundo, certo? Começou a Guerra Fria. A União Soviética começa a criar armamentos para fazer medo nos Estados Unidos e os Estados Unidos começam a criar armamentos, sempre armas mesmo, canhões, fuzis, armas mesmo, só para colocar medo. Nessa época aí da Guerra Fria é que a União Soviética coloca lá em Cuba, lembram disso? Coloca lá em Cuba os canhões virados para os Estados Unidos. Isso causou uma série de problemas para os cubanos. Por quê? Cuba está aqui, os Estados Unidos está aqui. Então eles viraram os mísseis para amedrontar os Estados Unidos aqui, beleza? O que os Estados Unidos fizeram? Fizeram uma grande jogada na Europa, conseguiram mandar o capitalismo, distribuir o capitalismo para o mundo inteiro, e isso foi aumentando. O que os Estados Unidos fizeram? Isola Cuba. Esse isolamento de Cuba é chamado de embargos econômicos. Então, os parceiros dos Estados Unidos são obrigados a não vender, não comprar nada de Cuba. Ninguém fala com Cuba, ninguém recebe aviões de Cuba, ninguém manda aviões para Cuba, ou seja, não tem turismo, não tem ninguém negociando com Cuba, isola Cuba lá no lugar dela, porque uma hora ela atendeu o chamado da União Soviética e colocou mísseis virados para cá, Estados Unidos. Então, isso gerou o que a gente conhece em geopolítica, em geografia, como embargos econômicos em Cuba, que foi feito pelos Estados Unidos, beleza? Essa nova ordem mundial, ela vai levar a União Soviética, a URSS, a União Soviética, ela quebrou, ela se diluiu, o país acabou, ele deixou de existir depois da Guerra Fria. Por quê? O capitalismo tomou conta do mundo de uma forma tão grande, tão rápida, tão avassaladora, como a gente costuma dizer, que quebrou a União Soviética. Então, os estados que faziam parte daquele país, eles passaram a ser estados do país chamado Rússia. Por isso que a Rússia é o maior país do mundo. Porque ele recebeu todos os países que eram da antiga União Soviética. A União Soviética perdeu tudo, o país deixou de existir, deixou de ter um presidente, deixou de ter um poder e aquele território passou a ser parte do território de Cuba. Isso explica da Rússia. Por isso é que a Rússia é o maior país do mundo, porque a Rússia recebeu todos os estados da União Soviética. Beleza?
Isso aí, galera, fez com que a Rússia ganhasse poder. Agora nós somos grandes também. Então, mais um país ganha poder no mundo. E aí nós temos Estados Unidos e Rússia comandando o mundo. Mas lembra que eu falei que com a nova ordem mundial, os países da Europa começaram a se ligar, começaram a prestar atenção. Peraí, só as empresas dos Estados Unidos é que vão mandar no mundo? Não, não, não. As minhas empresas também. Eu também quero mandar. E aí o mundo passa a ser multipolar. E aí, em geografia, nós conhecemos isso como multipolaridade mundial. Então, a multipolaridade mundial são vários países, todos os países ricos, eles começam a comandar a economia do mundo. Não é só os Estados Unidos que vai comandar a economia do mundo. Não são só as estratégias dos Estados Unidos que comandam a economia do mundo. Agora, na multipolaridade, todo país que é rico, que é considerado rico, ele vai comandar a economia do mundo. Então as empresas da Alemanha, as empresas do Japão, as empresas da China, muito importante nós colocarmos a China nesse meio, as empresas do Japão, Alemanha, Inglaterra, Itália, França, todos esses países ricos, entre outros, vamos colocar aí Itália, Rússia, todos esses países começam, a economia de todos esses países começa a comandar o mundo inteiro. Lembra que nós falamos que a mídia é muito importante, a imprensa, a mídia, a internet é muito importante para o capitalismo continuar se espalhando pelo mundo e se consolidando, ficando cada vez mais forte e inquebrável? Como é que a mídia, a novela, o comercial da TV, o filme que a gente assiste, como é que isso ajuda a ampliar o capitalismo? É inteligência, né? Existem pessoas no marketing das grandes empresas muito inteligentes. A mídia vai consolidar cada vez mais isso aí com pessoas muito bonitas, com pessoas muito charmosas, modelos, supermodelos, atores, atrizes. Eles vão consumir, eles vão aparecer com roupas com marcas. Atrás do que as pessoas estão falando está uma grande marca. Para quê? Para que nós, dos países pobres, possamos consumir os produtos dessas marcas que, por exemplo, a Gisele Bündchen aparece lá lavando o cabelo dela. Lembra que nós demos um exemplo do Cristiano Ronaldo? Nós demos um exemplo aí na sala de aula do Cristiano Ronaldo com o shampoo Clear. O shampoo Clear é uma marca capitalista que o Cristiano Ronaldo, muito famoso no mundo inteiro, todo mundo no mundo conhece o Cristiano Ronaldo. O que a mídia tem a ver com o Cristiano Ronaldo e a marca Clear? Tem tudo a ver. Por quê? No comercial da televisão vai aparecer toda hora o Cristiano Ronaldo lavando o cabelo liso, bonito dele lá. Então nós vamos achar o quê? Bom, eu tô com caspa, eu vou usar o produto do Cristiano Ronaldo. Para quê? Para o meu cabelo ficar bonito igual do Cristiano Ronaldo. Beleza? Esse é o papel da mídia. Isso aparece nas revistas, nos jornais, na internet. Lembram que eu falei para vocês do meu computador? Lembram que eu falei do meu computador vermelho? O meu computador, eu fui lá no Google, olha aí, eu fui lá no Google, pesquisei preço de computador. Ok, beleza. Esqueci. Dali a pouco, no meu produto lá, no meu aplicativo de antivírus, começava a aparecer toda hora. O computador começava a aparecer toda hora. É a mídia. A mídia ela vai tentando te vender produtos das empresas dos países ricos. Ela vai toda hora te oferecer essas informações. Você pode ver que no seu Instagram, no seu Facebook, no WhatsApp, no seu produto no seu app de jogo aí que você pensa que é gratuito, ele vai aparecer uma marca. Toda hora vai aparecer uma marca. No seu joguinho, por exemplo, lá no jogo que você joga, eu jogo Clash Royale, vocês todos sabem disso. Quando eu saio do Clash Royale, aparece lá uma grande marca. Esse é o papel da mídia. E aí, como mídia, a gente pode entender hoje em dia a internet, os aplicativos dentro da internet, o YouTube, a televisão, jornais, revistas, os anúncios que estão na televisão. Acabou a novela, acabou o Jornal Nacional da Rede Globo, acabou o jornal lá da outra emissora, da Record, do SBT, da Bandeirante. Sempre vai ter uma marca, uma pessoa muito legal bebendo Coca-Cola, por exemplo. Eu mesmo estou aqui bebendo água com uma marca que eu não preciso mostrar para vocês, mas as pessoas vão aparecer com essas marcas.
Isso tudo são estratégias do marketing dessas empresas, dessas grandes empresas, de vários produtos, não vamos focar nisso aí, mas são estratégias do marketing dessas empresas para ampliar o ganho deles, porque a gente acaba pagando por esses produtos, certo? A meia que você usa para ir para a escola, o algodão da blusa do colégio, o algodão que faz a calça, a tinta que tinge a calça, o tênis, a meia, o shampoo, o gloss da Thaísa, lembram disso? Que eu sempre dou o exemplo do gloss da Thaísa do 9º ano. O gloss da Thaísa, ele é feito de morango. Então, aquele morango, ele custou um valor. Então, aquela empresa ganhou em cima daquilo ali até que aquilo vire o gloss que a Thaísa usa. A blusa que você usa para ir para a escola, que você está usando agora. Tudo isso custa dinheiro. E isso tudo é vendido para a gente através da mídia. Então, esse é o papel da mídia. É mostrar para a gente, é massificar para a gente, para que o capitalismo seja sempre o sistema que vai comandar o mundo inteiro, beleza? Existem países socialistas? Existem sim. O contraponto, o que vai contra a ideia capitalista é o socialismo. Mas a gente quase não focou em países socialistas, que isso vai ficar para o segundo bimestre. Nesse bimestre, nós falamos muito mais em capitalismo do que em socialismo. Mas para nós começarmos a discutir, a gente sabe que tem uma ideia que é contrária ao capitalismo. Essa ideia é chamada de socialismo, beleza, galera? Então, bons estudos para vocês. Lembrem, o professor Márcio está morrendo de saudade de vocês. Lembrem-se de dar um like aí. Lembrem-se de que é no livro da escola, lá do sistema PEC que o Colégio Cosmorama utiliza. É nesse lugar aqui é que nós devemos tirar as dúvidas, ok? As dúvidas devem ser tiradas conosco, professores. Não vão em qualquer site. A nossa base teórica é isso aqui, beleza, galera? É o livro do Colégio Cosmorama que utiliza o sistema PEC de ensino. Não vão buscar essas informações fora da nossa base teórica, tá bom? Um grande abraço para vocês. Espero vê-los logo. E lembra, 7º ano, a nossa prova vai ser logo na segunda-feira, ok? Abraço, tchau!